Magia. Arte. Raça. Paixão. A história de uma geração de craques que conquistou o mundo. Heróis de uma nação. Eu acho que esse título, de alguma forma, não foi só importante para o Flamengo, mas foi importante para o próprio futebol brasileiro. Era como se a gente estivesse dizendo que o nosso futebol continuava vivo, que a gente podia ainda ser campeão mundial. Eu tinha a sensação de que estava vibrando com a seleção brasileira. Era o Brasil que estava ali ganhando o título mundial. Falei com Deus, supostamente, não sei se ele me ouviu. Eu digo, olha, a última coisa que eu te peço é essa. O Flamengo não pode perder esse jogo. O Flamengo tem que ganhar. Porque o Flamengo chegou aonde nunca tinha chegado. Essa é a chance. Campeão do mundo, ninguém tem esse título no Rio. Se existe o time dos sonhos, eu acho que é esse. Que não era só dos sonhos, era dos sonhos da realidade. Que é Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior, Andrade, Adílio e Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse, para mim, não teve igual. Aquilo tudo pra gente era coisa natural, tudo era normal pra gente. E só hoje realmente a gente dá valor. Enquanto aquilo foi importante para nós. Na época, era só mais um título. Eu acho que aquele foi o grande auge de uma história brilhante que o Flamengo tem, de grandes conquistas. O Flamengo fez uma exibição digna de um campeão do mundo naquela final em Tóquio em 81. Vai passar 50 anos, mais 50, mais 100, mais 200 anos e todo mundo vai lembrar daquele time. Valeu a pena estar vivo só para ver isso. É um sentimento que ninguém, por mais que você queira explicar, não dá para explicar. Você pode só sentir. O Flamengo é um clube de mais de 100 anos, então esse time entra para a história do clube, né? Como o primeiro a conseguir o título maior da história. Essa equipe, na realidade, ela começa a partir do momento em que esses meninos começaram a ser formados nas divisões de base do Flamengo, ainda na administração Hélio Maurício, a partir de 1972. Quase todo o time que foi campeão em Tóquio. Eu incluo aí Leandro, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, o próprio Nunes, que foi formado na Gávea, depois saiu e depois voltou. Enfim, quer dizer, dos 11 que foram campeões em Tóquio, 8 foram formados nas divisões de base do Flamengo. Esse grupo ele só conseguiu conquistar essas coisas todas porque todos os jogadores se gostavam. Isso é fundamental. Todos se respeitavam e todos se sentiam bem em estar naquele grupo. É lógico que sempre aconteceram mudanças, entra um, sai outro, mas a base desse período, ela permaneceu pela forma com que cada um conquistou o seu lugar dentro do Flamengo, a forma com que cada um entendeu o que era o Flamengo, a fórmula que cada um sabia o que o outro companheiro pensava, e por isso a gente mantém esse vínculo até hoje. Eu acho que aqueles momentos que nós passamos de 78 até 83, eu acho que foi onde uma equipe de futebol conseguiu reunir, além dos dotes técnicos de cada um, o profissionalismo, a maturidade, o privilégio de poder ter estado junto com essa galera que eram homens de verdade. Eu acho que por isso nós conseguimos, não só coletivamente, mas individualmente, os grandes objetivos das nossas vidas. E uma palavra só, era uma família, porque um chorava no ombro do outro, saía, vamos dizer assim, na acepção da palavra, na porrada, mas em termos de amizade, porque terminava o jogo
era churrasco na segunda-feira, doa quem doer. Então eu acho que isso era fundamental, num grupo de profissionais mesmo, que carregava o caixão mesmo, não tinha aquele negócio de deixa pender para um lado, não. Eu acho que o Flamengo não era só um time forte naquela época, eu acho que o Flamengo era um time forte, porque o Flamengo era praticamente uma família, né, dentro do seu próprio clube. Eu acho que nós tivemos imensas glórias, mas eu acho que a conquista maior realmente foi a amizade que o grupo fez entre si. Realmente era um grupo, além da qualidade técnica boa, era um grupo bastante unido, né? E por isso se tornou um grupo bastante forte e vencedor. Eu acho que a recordação é só de alegria e realmente uma satisfação muito grande de poder ter o prazer de ter trabalhado com todos eles. É emocionante até falar do grupo, que realmente é uma família com o time em casa. Morava aqui na Cruel Sebastião, do lado do Flamengo, e digo até para todo mundo que foi a minha segunda casa, né? Onde me senti muito bem, e fazer parte dessa equipe eu acho que foi muito importante na minha vida. E a grande lembrança foi a união do grupo, né? A familiaridade que a gente pôde fazer, né? E por isso a equipe conquistou todos aqueles grandes títulos, né? Aquele time só ganhou tudo porque era um time muito unido. Então juntou todo mundo e ali a gente uniu e ganhamos tudo. Eu me sinto orgulhoso de ter participado desse time. Pode colocar aí, acho que de 80 a 82, o Flamengo ganhou 5 ou 6, 7 títulos. Então acho que era união, era uma vontade, era um amor que você tinha pelo Flamengo. Eu acho que foi por isso que o Flamengo chegou aonde chegou. E o que eu achava fantástico desse time é que realmente o Zico, num time de monstros, ele era o monstro. E o time sabia disso. O Zico, ele sabia totalmente da sua importância dentro da equipe do Flamengo, como nós sabíamos da importância do Zico, sabíamos que o Zico era estrela, mas ele nunca se portou como estrela. Ele também nos dava muito valor e sabia do valor de cada um de seus companheiros dentro da equipe. Eu sou meio suspeito para falar, porque Zico realmente é fantástico. Até me emociono em falar isso. Foi um orgulho muito grande, não só para mim, mas para todos os jogadores, de ter como companheiro o Zico jogando ao lado. Na minha opinião, é um dos maiores 3 jogadores mundiais que eu tive a oportunidade de jogar e depois de dirigir. Quem não gosta do Zico está muito mal. Até para ser bem assim, está possuído e mal remunerado. Porque vai querer falar mal do cara e não vai conseguir porque não tem o que falar nem como falar mal do cara. Nós tínhamos um líder não só dentro de campo, mas fora de campo também. E ele passou para a gente ser um exemplo de vida, um exemplo de um grande homem, de um grande ser humano. E isso encarnou em todos nós. E daí se criou essa grande equipe, uma equipe quase que imbatível. Quer dizer, jamais ele procurou fazer as coisas para ele, até mesmo porque o grupo, de consequência, faria as coisas para ele, porque todo mundo reconhecia a sua capacidade. Então não tinha por que ser a pessoa diferente, superior a nós, dentro ou fora do campo. Ele demonstrava realmente todos esses privilégios na hora de jogar. Por isso que ele tinha os melhores contratos, superior, etc. Ele era o maior concurso. O Zico, para mim, foi o maior jogador do Brasil todos os tempos. O pessoal fala do Pelé, mas para mim, o Zico, dentro e fora do campo, foi o top 1 para mim, né? O capitão Coutinho falava ao pé do ouvido: tá marcado? Toca a bola no Zico. Não importa, toca a bola nele. E 1, 2 dribles desequilibrava e nós revertíamos rápido a situação difícil. O Zico era um jogador como o Júnior que parava uma partida, para tudo, vamos combinar, tá tudo errado, vamos acertar aqui entre nós. Quando o Zico pegava a bola na intermediária para dar início a um ataque, começava a tentar vislumbrar para quem queria passar a bola. Jorge Cury dizia assim: bola com o Zico, escraviza a pelota. O que é difícil em futebol é o que é o fácil para o craque, para aquele fora de série. É antever o lance. Ao receber a bola, já sabe o que vai fazer.
ao dar o drible, no dominado, ele já tirou. Fazer o passe, imaginar o jogador onde esteja, tudo isso ele tinha. Então, por isso que ele era fora de série. Foi fantástico, foi fora de série, extraordinário. Vai ficar sempre na memória de qualquer rubro-negro e de qualquer pessoa que gosta de futebol. Fantástico, foi o maior que eu vi, com certeza. Então eu digo que o Zico marcou, sem dúvida alguma, não só uma era para o Flamengo, como uma era para o futebol brasileiro num todo. Foi um jogador valoroso, um jogador extraordinário em todos os sentidos. Se alguém quiser tomar um exemplo perfeito, esse exemplo, sem dúvida, é o Zico. Terminava o treino, o Zico ficava batendo pautas com a barreira, aquela barreira de metal, batendo pautas. Por isso que bola ali na entrada da grande área, por ali, era meio gol. Ele convertia, era meio gol. Por quê? Porque treinava. A melhor definição da época do Zico, da história do Zico, veio do Roberto Assaf. Chegou para mim e disse: Renato, você sabe que data é hoje? Aí eu sabia, era 3 de março, aniversário do Zico. Aí quando eu ia me preparar para responder, ele disse assim: hoje é Natal. Eu digo: é verdade, rapaz. Hoje nasceu o Salvador, o Messias. Olha, às vezes a gente não pode transmitir em palavras aquilo que a gente sente em jogar pelo teu time de coração. Né? Ser torcedor de uma equipe, como eu fui, de arquibancada, de crescer, viver minha infância vestido com a camisa do Flamengo, jogar pelada gritando o nome dos jogadores do Flamengo, ir para Maracanã, torcer. Eu jogava já no profissional e ia para a arquibancada torcer pelo time do Flamengo. Coutinho começa a treinar o Flamengo em 76, entre indas e vindas da seleção, ele permanece até o fim de 80. E acho que a presença dele como técnico do Flamengo, pelo menos nessa primeira fase de conquistas, é absolutamente imprescindível, porque eu acho que ele conseguiu levar para o Flamengo, colocar em prática no Flamengo todas as ideias que ele trazia, não só do que ele aprendeu cursando educação física, mas do que ele aprendeu lendo os livros de futebol. Todo mundo sabe que ele era muito estudioso, especialmente livros estrangeiros. Coutinho tinha 3 filosofias. A primeira, a posse de bola como no basquete. A segunda, o agredir o adversário como no boxe. Se você faz um gol, você parte para cima para fazer o segundo e, se puder, partir para cima para fazer o terceiro. No boxe você dá um soco, se você deixar o cara respirar, você tem que partir, dar o segundo para tentar derrubar o cara. E a outra, do que ele chamou ponto futuro, overlap, essas coisas, quer dizer, é a mudança, a troca de posições de um jogador que muitas vezes não poderia nem receber a bola. O Zico trocava de posição comigo, ia para a posição dele, quer dizer, nós procurávamos articular, né, a jogada bem ali no meio para que o Júnior, o Leandro jogasse mais enfiado. Um tipo de jogo do basquete. A bola, se você começava pelo lado direito e não houvesse a possibilidade de terminar a jogada bem feita, não adiantava você jogar a bola na área. Ela teria que voltar aos homens de meio, mais precisamente o Andrade. Porque era um time que, quando tinha posse de bola, dificilmente deixava com que o adversário tomasse. Ou ela tentava o chute, ou ela fazia o gol, ou perdia, era muito difícil. Foi um segredo que o nosso time conseguiu fazer com que a bola estivesse sempre no nosso pé. A gente não pegava uma bola e rifava, estava russo, um lateral pegava e jogava a bola na área para disputar. E nós tínhamos o Nunes, que cabeceava bem. Então a gente saía da área novamente e tentava começar tudo de novo. Então eu acho que esse era o segredo principal, que nós conseguimos adaptar. E como todos tinham habilidade técnica, todos seguravam bem a bola, o time do Flamengo, o forte era o passe, todo mundo passava bem. Então ficava difícil tirar a bola do Flamengo. O Coutinho era uma pessoa fantástica,
no diálogo, era aquele tipo de treinador que tinha bastante experiência, uma pessoa culta, se expressava bem, contornava as crises nos momentos impróprios, né, momentos das derrotas, e passava muita tranquilidade para nós jogadores. Então, esses 3 pontos foram cruciais para que a gente, naquele período digamos, do Coutinho até o último título brasileiro, a gente mantivesse essa filosofia. Coutinho fazia com que eu driblasse, me motivava a driblar. Por isso houve realmente, a coisa ficou marcada como Uri Geller, entendeu? Como o grande driblador. Eu, na minha carreira, fiz 16 gols e dei 1 milhão de dribles. Então, para mim, o mais importante era chegar ali de fundo, entendeu? Esse era o meu gol. Domingos Bosco foi talvez tão importante como Coutinho, porque ele era o homem que ficava por trás das cortinas. Era o sujeito que, por exemplo, era capaz de sair 3 horas da manhã da concentração para buscar 1 litro de leite para o jogador que estivesse querendo vontade de tomar leite, alguma coisa desse tipo. Então, além disso, um sujeito que tinha a qualidade de saber contornar controvérsias, de saber contornar qualquer perturbação que existisse no ambiente, qualquer insatisfação que existisse no ambiente, com uma habilidade extraordinária. O Bosco foi o supervisor mais perfeito com quem eu trabalhei. É um cara que pensava 10 anos na frente. Ele tinha uma visão das coisas que poderiam acontecer, uma experiência de vida, talvez, ou uma dádiva de Deus que a gente recebe. E ele sabia do potencial da equipe do Flamengo, sabia onde é que o Flamengo podia chegar. Então ele armava uma situação, de uma estrutura para nós, que não deixava que o Flamengo os jogadores se preocupassem com mais nada. Recordo bem, em 78 ou 77, se não me engano, nós perdemos um jogo para um time do Nordeste por 1-0. Levamos um baile no Maracanã. Levamos um baile do outro time. Nós não conseguimos encontrar. Terminado o jogo, a torcida, a paixão dela, queria virar o ônibus, queria nos matar, né? Domingos Bosco, o que fez? Ele simplesmente, final do jogo, ele pega, terminou o jogo, o pessoal todo toma banho, tudo, o Zico vai tomar banho, cadê a roupa do Zico? E já estava o Zico nervoso, e tudo, pô, queimei minha roupa, me roubaram, roubo no Maracanã. Surgiu um roubo no Maracanã. Mas, no fundo, depois, com o tempo, nós ficamos sabendo que o Domingos Bosco tinha mandado retirar a roupa do Zico para deixar com que a atenção estivesse voltada para o roubo que houve no Maracanã, e não para a derrota. Eu acho que tudo começa a partir do momento em que o Flamengo ganha um torneio em Palma de Mallorca, vencendo o Real Madrid, um torneio de verão na Espanha. O Flamengo vence o Real Madrid por 2-1, com o juiz espanhol metendo a mão no Flamengo. Eu acho que esse é o ponto de partida. Depois vem a vitória do Campeonato Estadual, o gol do Rondinelli. Então eu acho que foi um ponto importantíssimo aquela conquista, a maneira como ela aconteceu, né? E eu acho que isso veio dar uma força àquele grupo, aquela renovação que estava sendo feita no Flamengo, né? Jogadores saídos das categorias de base do clube. Então, ali, sem dúvida, foi o ponto de partida daquela arrancada do Flamengo. Não só por ter sido uma vitória num Maracanã cheio, um gol no fim, de zagueiro, de cabeça, enfim, que empresta toda a dramaticidade, mas também por alguns detalhes, tipo assim, o Zico não batia escanteio. Por que diabos o Zico foi bater aquele escanteio? O que aconteceu naquele jogo é que você, quando está faltando 3, 4 minutos, você não pode pensar muito. Quando a bola veio pelaquele lado esquerdo, eu estava ali atrás do Marco Antônio quando ele botou a bola para o córner. E ela caiu na mão do Tchê, que era um amigão do Rodrigues, do Ramírez, era um fotógrafo, né? E é o cara que fazia o churrasco nosso.
E ele pegou e jogou a bola na mão, vai lá e bate que tá acabando. Aí, pô, eu imaginei, pô, tá faltando, na hora ali você pensa, quer botar a bola em jogo porque a gente precisava fazer aquele gol. A única coisa que eu fiz foi quando eu peguei a bola que eu olhei pro corner, eu fiz sinal pro Rondinelli para a área. Faltando apenas 2 minutos para o término da partida, o Zico, um homem de grande presença dentro da área, teve na hora a intuição, porque faltavam poucos minutos de pegar essa bola e alçar dentro da área. E ele deu uma volta no Roberto, porque ele fez que ia ficar por ali e de repente ele arrancou. Mas eu já tinha feito sinal para ele, que eu ia tentar jogar a bola para ele, porque era o cara que cabeceava melhor ali do nosso time. E caiu, foi na medida, né? Atrás do Abel, e o Leão ficou esperando que o Abel ia cortar e ela caiu justamente onde estava ele. Agora, nunca tinha treinado com o Rondinelli um córner ou com outro qualquer, porque eu não batia córner no Flamengo. A partir daí, 79, o Flamengo ganha 2 campeonatos estaduais, vai à Europa, conquista a Taça Ramon de Carranza. Enfim, as conquistas começam e elas não param mais. A partir do momento em que o Flamengo ganha a Taça Guanabara de 78, ele passa a dominar por completo o futebol do Rio. Ganha o estadual de 78, no fim do ano, aí ganha o primeiro estadual de 79, os 2 turnos, ganha o segundo estadual, que existiu por uma questão política, ainda em 79, ganha os 3 turnos desse segundo campeonato estadual de 79, e aí chega no fim do ano ele é eliminado pelo Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. E aí começa todo mundo a dizer que o Flamengo era um time de Maracanã, que o Flamengo só era um time que tinha conquistas domésticas, que só conseguia ganhar campeonato estadual, que só conseguia ganhar no Maracanã. A gente sabia das dificuldades que era ganhar um brasileiro, tivemos perto em 79, fomos eliminados pelo Palmeiras no Maracanã, que era um time muito bom, né? E em 80, o nosso time mais maduro, aproveitando até alguns erros que foram cometidos anos anteriores, nós conseguimos chegar numa final com aquele fantástico time do Atlético também, 2 jogos memoráveis. E aquele time chega para as finais contra um outro timaço, que era o time do Atlético Mineiro, né? E vai jogar no Mineirão e perde num jogo em que aconteceu um episódio engraçado, porque deram um soco no Rondinelli, o Rondinelli reagiu, foi expulso, tá? E o Rondinelli ficou transtornado, achava que era o Éder, ele queria brigar com o Éder de qualquer maneira. E não foi o Éder que agrediu o Rondinelli naquele jogo, se não me engano foi o Palhinha, num lance, num córner, tá? Que depois até saiu o gol do Atlético. E aí o time ficou revoltado com aquela história. Então o time do Flamengo, que já queria, porque queria ganhar o brasileiro, volta para o Maracanã para a revanche, sem o Rondinelli, que tinha sido expulso, não podia jogar, e revoltadíssimo. Esse jogo talvez seja o jogo mais dramático, assim, dos jogos mais dramáticos que eu assisti na minha vida. Aquele jogo é uma coisa épica, uma ópera. A torcida era toda a favor do Flamengo. O Maracanã superlotado, e o Flamengo saindo sempre na frente, fez 1-0, o Atlético empatou. Fez 2-1, o Atlético empatou com o Reinaldo bancando. E o empate era do Atlético. O jogo estava acabando e tudo levava a crer que o Atlético ia ser campeão dentro do Maracanã diante daquela torcida gigantesca. E o gol não sai, E eis que o Nunes, numa jogada espírita, diria eu, conseguiu fazer aquele terceiro gol.
O único drible que o Nunes deu na vida dele foi aquele e fomos campeões. Eu acho que é o grande primeiro momento de explosão de alegria daquele time. Etc. Em janeiro, nos canais Sport TV. Quando o Flamengo começou a disputar a Libertadores, alguém se lembrou que desde o ano anterior, os japoneses já tinham organizado a final do Mundial, que isso passou a ter uma repercussão grande. Os dirigentes do Flamengo tiveram o discernimento de sacar isso. E para chegar lá precisava ganhar a Libertadores. A direção do Flamengo, ela se preparou para a Libertadores, né? Ela sabia o time que tinha na mão, sabia que a possibilidade de conquista era muito grande, então ela não deixou que os bastidores, né, atrapalhassem o Flamengo. Eu acho que isso foi altamente importante. O que nós falávamos com o Bosco, a gente não quer favorecimento de ninguém, porque a gente sabe da nossa capacidade. A gente não quer que atropelem, que a gente perca fora do campo. A campanha da Libertadores foi difícil, não dá para dizer que não foi. O Flamengo teve, por exemplo, problemas com o Atlético Mineiro e teve problemas na segunda fase com o Deportivo Cali. O Flamengo ganhou do jogo lá em Cali de 1-0, um gol do Nunes no comecinho do jogo, um jogo bastante dramático. Não teve nenhuma pressão fora de campo, mas foi o time deles mesmo que fez uma marcação cerrada, era um time que tecnicamente era muito bom. Mas a gente sabe que a grande dificuldade foi na final, ou nas 3 finais diante do Cobreloa. O jogo do Maracanã, a gente imaginou que fosse ser mais fácil. O time fez 2-0, o Cobreloa diminuiu com gol de pênalti. E no fim até pressionou um bocadinho, quase empatou o jogo. O Flamengo conseguiu sair com a vitória. E foi para Santiago com assim a meia certeza de que poderia obter um empate. Tivemos aqueles convenientes, aquela pressão de polícia, de tudo, aquela pressão, nem sair do vestiário. Quando nós entramos em campo foi terrível, estávamos cercados só por policiais com os cachorros do lado, sabendo que a coisa ia ferver, né? E dentro do campo o árbitro tudo prejudicando a gente, né? Jogo muito duro, muito difícil, né, com jogadas desleais dos jogadores, um quebrou a esquadrilha, o outro quebrou o Lico, né, agrediram o Júnior, o Figueiredo, foi uma confusão danada. E eu levei até uma pedra aqui no supercílio, o Tito também, o Lico também. Aí acabamos levando um gol no finalzinho, né? E o Zico sempre falou, não vamos revidar não, vamos ficar aí. Quer dizer, nós tivemos aquele famoso sangue de barata, né? Porque nós sabíamos que nós tínhamos o próximo jogo, né? Nós tínhamos que contar com todos os atletas e nós tivemos que segurar bastante, mas o terceiro jogo nós aí desabamos. Assim que nós chegamos em Montevidéu, né? Nós nos reunimos e aí eu, como capitão da equipe, né? Comecei a ponderar de que a gente tinha que apagar tudo aquilo dali, que a gente não poderia entrar naquele jogo deles, de querer se vingar, de querer agredir os jogadores. O Paulo realmente estava revoltadíssimo com tudo aquilo que aconteceu lá. Mas e alguns jogadores estavam também. Nós temos que dar uma demonstração
de futebol. A gente só vai ganhar esse título se a gente jogar bola. Eu acho que o Flamengo foi para Montevidéu com a certeza, aí sim, com a certeza absoluta de que ia vencer o jogo. Porque, eu repito, existia uma diferença de qualidade gigantesca entre os dois times. Fomos para a decisão, no meio da semana, contra o Cobreloa em Montevidéu. E nós tivemos um problema em função do jogo anterior, que o Lico não pôde jogar, teve um corte de supercílio, o Mário Soto jogava uma pedra. Tinha um outro, Adílio também, acabou jogando, uma necessidade. E o Lico acabou não jogando aquela partida. O Flamengo foi obrigado a escalar o Ney Dias na lateral direita, o Leandro jogou no meio campo e o Adílio jogou na ponta esquerda. Poderia ter feito outra modificação, mas achei que era necessário fazer aquilo. Teria um meio campo mais forte, o Leandro foi uma das grandes figuras do jogo. Realmente, depois do Zico, acho que foi ele, a maior figura, né? O Ney também jogou bem. Esses jogadores, principalmente os grandes craques como Adílio, Moser, Zico, Andrade, Tita, Leandro, todos eles jogavam em qualquer posição. O Flamengo impôs a sua maior categoria no terceiro jogo, mesmo porque existia uma diferença de qualidade entre os dois times, e em algum momento isso ia ter que ficar absolutamente patente. E foi nesse jogo em Montevidéu. O Zico fez 2 gols, sendo que um deles um golaço de falta, em que o goleiro ficou estático, sem ação. Muita gente prefere lembrar dessa terceira final mais pelo soco que o Anselmo deu na cara do Mário Soto, que representou a vingança da nação, digamos assim, do que pelos gols do Zico. A bola está no outro lado, lá na lateral do Júnior, e o Tita está aqui na frente do nosso fosso. Nós estávamos fora do campo. E o Tita está parado, veio o Mário Soto, dá-lhe um soco na boca, derruba o Tita cai de costas. É Duche, é Francalazzi, todo mundo queria invadir o campo. Queríamos entrar dentro do campo. Ia ser uma maior confusão. E aí aconteceu o problema mais chato, que foi aquele problema do Anselmo e todo, que ninguém estava preparado para aquilo. Aí eu chamei o Anselmo, vem cá, tu viu? Assim, ó, tu pode só espera a bola do outro lado, dá e pode sair. A ordem é minha, o jogador é isento, eu que sou responsável. Se tem algum tipo de posição, é minha. Eu mandei, a ordem é minha. Eu hoje, se tivesse que fazer de novo, talvez eu não o fizesse. Mas se fosse viver aquele momento, não tem a menor dúvida que sairia a mesma ordem. E nós demos uma aula de futebol, de jogar futebol.